São Lucas 24 horas de hoje, você vai conhecer o setor de endoscopia do São Lucas Hospital Center. No estúdio, o Dr. Vitor Sagai, a doutora Vanessa Garcia e o Dr. Ivan Roberto Orso, médicos especialistas em endoscopia, explicam sobre os procedimentos realizados no setor. Ainda nesta edição, a doutora Soraya Argenton vai falar sobre o trabalho realizado pela governança clínica. O São Lucas 24 horas começa agora! Olá, sejam bem-vindos a mais um São Lucas 24 horas. No programa de hoje, vamos falar sobre o setor de endoscopia aqui do São Lucas Hospital Center. E para esclarecer todas as dúvidas sobre os procedimentos realizados, agradeço a participação do Dr. Vitor Sagai, da doutora Vanessa Garcia e do Dr. Ivan Roberto Orso, médicos especialistas em endoscopia. Sejam bem-vindos, doutores. Muito obrigado. Muito obrigado. Prazer estar aqui. Então hoje nós vamos falar sobre o setor de endoscopia do São Lucas Hospital Center. Doutora Vanessa, a doutora poderia começar explicando o que é endoscopia e como ela funciona? Então, a endoscopia é um exame invasivo para a gente ver a parte do estômago, o intestino. É um exame que a gente faz sob sedação. Então, com aparelho, com câmera na ponta, a gente consegue visualizar a parte do esôfago, estômago, o comecinho do intestino, do duodeno, e a parte da colonoscopia, que é um exame também, tem um aparelho semelhante, que a gente vê toda a parte do intestino grosso para avaliar a mucosa do intestino e o finzinho ali do intestino fino também, né? E ela auxilia no tratamento de diversas doenças, né? Doutor Ivan, quais são as indicações para a realização de uma endoscopia, então? Então, a endoscopia tem diferentes indicações. Ela pode ser indicada para diagnóstico, quando nós estamos pesquisando algum sintoma do paciente. Ela pode ser indicada também como um exame preventivo. Então, alguns tipos de câncer podem ser prevenidos com a realização da endoscopia. E ela também tem uma ampla indicação na área terapêutica, onde procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos são realizados através da endoscopia. Geralmente indicamos para prevenção do câncer de esôfago, estômago, duodeno e intestino, e também para investigação de sintomas, principalmente dor no estômago, né, azia, queimação, perda de peso, entalamento e as alterações do hábito intestinal e sangramentos. Essas são as principais indicações, mas existem também outras. Doutor Vitor, a doutora Vanessa explicou um pouquinho sobre, então, o que é endoscopia e quais são elas. O doutor poderia explicar um pouco melhor, então, os diferentes tipos de endoscopia que existem? Perfeito. Então, aqui no São Lucas a gente tem alguns aparelhos diferentes que a gente usa para diversas indicações diferentes, igual o doutor Ivan comentou. A endoscopia por si só, a gente acaba usando o aparelho convencional, né, que tem mais ou menos 1 metro, 1,20 m de comprimento e um diâmetro de 1 centímetro, mais ou menos, para a gente avaliar o trato digestivo alto. Esôfago, estômago, primeira porção do intestino, do duodeno. Também temos a colonoscopia, que é um aparelho semelhante, porém mais longo, um pouquinho mais calibroso, que a gente usa muito para avaliar trato digestivo baixo, principalmente intestino grosso, cólon, começo do intestino delgado, o final, na verdade, né, o I. E também a gente tem alguns outros aparelhos que são usados para alguns procedimentos mais específicos. Por exemplo, o duodenoscópio, que é um aparelho que tem uma visão lateral, que a gente acaba usando para fazer uma CPRE, para acessar a via biliar, né, fazer procedimentos de via biliar, via pancreática. Temos também a ecoendoscopia, né, que é um aparelho que ele é semelhante ao duodenoscópio, com uma visão lateral, porém, na ponta do aparelho tem um probe de ultrassom. Então, a gente consegue acessar estruturas extra do trato digestivo, né, que estão adjacentes, e avaliar também estruturas do próprio trato digestivo que, pela endoscopia, a gente não consegue caracterizar muito bem. Então, são estruturas que estão em algumas camadas um pouquinho mais profundas da mucosa, digamos assim. Então, temos esses vários aparelhos, né, que a gente acaba usando, dependendo da indicação do procedimento. E além de todos esses que o Dr. Vitor comentou, nós ainda temos o enteroscópio, que é o aparelho que faz a investigação do intestino fino. Ele passa pelo esôfago, estômago, duodeno e chega até o intestino fino, ou ele pode ser utilizado também via colonoscopia, passa por todo o cólon e acesso final do intestino delgado. Então, com a endoscopia hoje nós conseguimos avaliar praticamente todo o trato gastrointestinal, a via pancreática, a via biliar e também com a ecoendoscopia as estruturas adjacentes ao trato digestivo. Sem falar do aparelho fino, né? A gente acabou esquecendo de falar, que
tem um aparelho também que é calibre menor, né, mais ou menos 5 milímetros, que a gente usa bastante em crianças, ou mesmo quando vai avaliar algum estreitamento, alguma coisa que um aparelho mais calibroso não consegue avaliar. Então, dispomos de todos esses. Então, quando se fala de endoscopia, não é um único exame. Ele, então, uma forma de realizar diversos tipos de exame, isso, doutores? De forma mais geral. Exatamente. São a especialidade que utiliza esses instrumentos para conseguir visualizar as estruturas internas, né? Ver por dentro. Perfeito. Então, a gente já conseguiu explicar um pouquinho para quem está em casa, entender, porque geralmente, às vezes, o médico pede uma endoscopia e a pessoa não acha que todas são iguais, que todo mundo está fazendo o mesmo tipo de exame, então são diferentes para diferentes aplicações e doenças, certo? Exatamente. Doutora Vanessa, quanto ao preparo do paciente, como que é realizado, então, esse preparo antes da realização do exame? A doutora poderia explicar para a gente? Sim. Cada exame também tem as suas indicações do preparo, né? Começando pela endoscopia do estômago, né, digestiva alta, a gente precisa só de um jejum, né, de 8 horas para o paciente realizar a endoscopia. A colonoscopia daí já é um preparo um pouco diferente. Realiza-se alguns laxativos para ocorrer a limpeza do intestino e uns dias antes com uma dieta um pouco mais leve, sem fibras, para a gente conseguir fazer toda a limpeza do intestino, a gente conseguir visualizar a mucosa bem direitinho do intestino aí. Certo, então tem que ter esse cuidado também pré-exame, certo? Doutor Vitor, chegou o paciente na hora da realização do exame. Ele é feito com anestesia? Como que é esse procedimento na hora ali que o paciente chega para realizar? Isso, o paciente ele chega no setor, né, é acomodado ali na maca, faz sempre um questionário prévio, né, a gente saber também, né, das comorbidades do paciente, as medicações que ele está usando, tudo. Muitos deles já vêm com uma avaliação anestésica antes, né, porque o exame é feito sob sedação, né. A gente tem um anestesista que faz o exame conosco, né, e ele que vai ser responsável por essa parte do procedimento. Então o paciente ele é sedado, ele dorme, né, durante o procedimento, então não tem, muitos pacientes têm aquele preconceito, né, de fazer o exame acordado, vai sentir dor, vai sentir muito desconforto, mas no final, assim, por conta dessa sedação, eles dormem. Não é uma anestesia geral, né, uma sedação. Então, eles dormem durante o exame e tem uma recuperação muito rápida depois. Então, logo que acaba o exame, o paciente praticamente já sai acordado da sala. Demora um pouquinho ainda na recuperação para ele acordar mesmo, né, mas ele já sai praticamente quase consciente, assim, do procedimento e tem uma recuperação muito rápida. Então, é um exame muito seguro para o paciente fazer, ele é tranquilo nesse sentido. E tranquilo. Ótimo. Doutor Ivan, o doutor citou um pouquinho, então, sobre a endoscopia ser utilizada também para tratamento e não só para diagnóstico. O doutor poderia citar quais são as doenças, algumas doenças que são utilizadas, então, o tratamento? Claro, principalmente aqui no Hospital São Lucas, onde a gente realiza procedimentos de alta complexidade, é possível realizar diferentes terapias. Nós temos a endoscopia bariátrica, que é o tratamento da obesidade por endoscopia. Então, o implante de balões intragástricos, que ajudam no emagrecimento, e um procedimento novo, que é muito interessante, que chama endossutura gástrica. Por endoscopia, sem nenhum tipo de corte no abdômen, é possível entrar lá dentro do estômago, fazer uma costura, usando um dispositivo específico, diminuindo o tamanho do estômago. E essa é uma costura que fica lá, permanente, e ajuda os pacientes a perderem peso. Então, essa é uma das indicações. Outra indicação que nós realizamos bastante aqui é o tratamento do câncer por endoscopia. Quando nós fazemos exames preventivos, né, exames de rotina, e identificamos o câncer no seu estágio inicial, o tratamento pode ser totalmente realizado por endoscopia. Então, sem também nenhum corte, você evita o paciente precisar fazer uma cirurgia no futuro e tem resultados muito bons quando realizados nos pacientes com câncer inicial. A endoscopia permite que a gente entre lá no estômago, retire esse câncer completamente, feche a área, existem também dispositivos específicos, clipes e sutura também que a gente pode utilizar para fechar essa área de ressecção com resultados muito bons. A endoscopia também permite o tratamento de algumas doenças do esôfago, que antes eram tratadas com cirurgia, como o divertículo de Zenker, que é uma doença que causa engasgos, dificuldade para engolir, e também uma doença chamada acalásia,
que é uma obstrução, uma ausência de relaxamento do esôfago aqui no finalzinho, que faz com que os pacientes fiquem com o esôfago dilatado. Essa cirurgia hoje também pode ser realizada por endoscopia. A endoscopia trata também muitas complicações cirúrgicas, estreitamentos das costuras cirúrgicas, vazamentos que são as fístulas, né? Tratamento de coleções, que são as infecções pós-operatórias. Hoje há muitas complicações de cirurgias que antes necessitavam ser de uma nova abordagem cirúrgica, a endoscopia consegue resgatar e tratar de forma minimamente invasiva. Então o cirurgião e o endoscopista hoje em dia andam lado a lado. Outra indicação muito interessante são os procedimentos biliopancreáticos. Então, pedras no canal da bile, estreitamentos do canal da bile, tumores iniciais da papila, cistos pancreáticos, tudo isso pode ser tratado de forma minimamente invasiva através da endoscopia. E uma indicação que nós usamos muito aqui no hospital é a obtenção de vias alimentares. Alguns pacientes, às vezes pela idade avançada, por doenças neurodegenerativas, ou por obstrução, por câncer também, não conseguem mais utilizar a via oral. E aí a endoscopia permite a realização de uma sonda chamada gastrostomia ou jejunostomia, que é um acesso direto no estômago, facilitando a alimentação e o cuidado desses pacientes. Entre outras possibilidades. Então tem uma vasta, muito amplo todo o trabalho que pode ser feito utilizando a endoscopia. Isso traz mais segurança também para o paciente, né, doutores? Porque é um procedimento minimamente invasivo, como o doutor citou. Segurança, né, e uma recuperação mais rápida e com menos dor. Perfeito. Doutora Vanessa, eu gostaria que a doutora explicasse um pouco, então, porque são aparelhos muito tecnológicos e que vêm cada dia mais ganhando atualizações. Como tem sido nessa parte de inovação dentro da endoscopia? Assim, cada dia tem um equipamento novo que vem melhorando ainda mais, né? Principalmente as imagens, né? As imagens do que a gente tinha há 10, 15, 20 anos atrás. Hoje em dia as imagens vêm melhorando bem. Tem algumas luzes especiais que a gente até tem disponível, né, aqui no hospital, que a gente consegue avaliar bem as lesões em questão de ver se a lesão já tem alguma predisposição a ser uma lesão maligna, né, tipo virar um câncer. Então a gente consegue avaliar bem essa parte das lesões. E tem também a parte da ecoendoscopia também, que consegue, né, que já é um dispositivo mais novo do que o da endoscopia, consegue avaliar as estruturas adjacentes com a tecnologia da ultrassom junto da endoscopia aí, né? Bacana, então traz bastante benefício tanto para o paciente quanto para vocês que estão ali na hora do procedimento, né, doutores? Uhum. Doutor Vitor, então a gente falou sobre as doenças e a endoscopia, então, ela é muito importante na parte também nessa parte de diagnóstico. O doutor poderia falar um pouquinho sobre os pacientes que chegam geralmente, como é feito esse diagnóstico das doenças e como vocês conseguem analisar através da endoscopia essas doenças? Então, são várias indicações dos exames, né? Mas, basicamente, assim, a gente, avaliando com os aparelhos, a gente tem que ter bastante atenção às alterações, né? Avaliar bem a mucosa, tanto do esôfago, estômago, intestino grosso, para avaliar se tem alguma alteração que possa sugerir, por exemplo, alguma lesão neoplásica, alguma coisa precoce, e já tentar tratar antes que vire um câncer propriamente dito. Outra coisa é avaliar se tem machucados, se tem algumas alterações anatômicas, depende muito da indicação do exame, né? E justamente isso, os aparelhos, essa tecnologia nova, né, que a Vanessa acabou comentando, ajudam muito a gente nisso, né? Com a maior resolução das imagens, com uma nitidez melhor, a gente consegue fazer os diagnósticos, digamos assim, de uma maneira mais precisa, né? Além disso, também a endoscopia serve também para fazer biópsias, né? Então, sempre que a gente tem alguma dúvida, alguma coisa, a gente consegue tirar umas amostras teciduais, através de algumas pinças, né? Então, isso ajuda bastante no diagnóstico das patologias, né? E na questão da ecoendoscopia também, né? Seria outro jeito de fazer a biópsia das lesões, através de punções com agulha. A gente usa o aparelho com ultrassom justamente para isso, para a gente poder acessar estruturas mais profundas que, olhando pelo estômago, alguma coisa a gente não conseguiria ver. Com a ecoendoscopia a gente consegue avaliar e assim fazer biópsias
com agulhas, né, direcionando bem o local a ser puncionado. Então, eu acho que é isso, né? Não tem... depende muito mais da indicação do procedimento. Mas traz mais precisão também para vocês na hora desse diagnóstico, né, doutor? Exatamente. Doutor Ivan, o paciente realizou o procedimento, a gente falou sobre o cuidado pré-procedimento. Como que é o cuidado pós? Então, o paciente terminou o exame, qual o cuidado ele precisa ter? Como é depois que o paciente sai da sala do procedimento, aqui ainda dentro do hospital e depois em casa também? Após terminar o exame, o paciente acorda na própria sala. Ele é acompanhado pelo anestesista e monitorizado durante todo o período. Depois ele é encaminhado para uma sala chamada recuperação pós-anestésica, onde ele continua monitorizado, vendo a pressão, a frequência cardíaca, a saturação de oxigênio e sendo observado por profissionais. Quando ele está bem acordado, o hospital serve um bolinho com um chá, porque esses pacientes estão de jejum há bastante tempo, então costuma dar bastante fome, e ele só é liberado depois que ele está bem acordado, já comeu alguma coisa, os parâmetros, os sinais vitais deles estão todos normais. Nesse momento, o acompanhante do paciente é chamado e ele recebe por escrito as instruções pós-exame, que geralmente se resumem a uma alimentação mais leve, evitar, como foi realizada uma sedação, evitar dirigir, evitar, né, e trabalhar com coisas perigosas, não fazer esforços físicos nesse mesmo dia, mas o paciente sai caminhando e se sentindo muito bem. As drogas anestésicas que são utilizadas, elas são escolhidas de uma forma que não deixem uma ressaca ou sintomas persistentes, né, relacionados à medicação. Então, hoje em dia, o exame de endoscopia é muito tranquilo, muito seguro e o paciente sai se sentindo muito bem. Claro que quando são realizados procedimentos mais avançados, né, ou terapêuticos, as recomendações podem ser diferentes e variam conforme cada caso, sendo que alguns pacientes, depois desses procedimentos, podem até necessitar ficar em observação no hospital. Mas um exame diagnóstico normal é assim que funciona. É tranquilo, então. Doutora Vanessa, existe diferença na questão da endoscopia para criança, idoso? É um exame ele é realizado em todas as faixas etárias ou são diferentes tipos de exames e procedimentos para cada fase ali da vida? O exame a gente realiza em todas as idades, né? Desde bebezinho até o senhor mais idoso. Assim, o que a gente tem de mudanças, né, na criança, por exemplo, a gente faz com um aparelho mais fino, né, até um certo peso, a gente faz com um aparelho de 5 milímetros, que é bem fininho. A criança também faz com a sedação, né, o procedimento é um pouquinho diferente, que às vezes a criança não deixa pegar veia, então a gente coloca a criança na sala, faz um gás, que é um cheirinho, a criança dorme, fica tranquilo, depois pega o acesso, daí faz a medicação que tem que fazer para a sedação, e a gente faz o exame conforme protocolo, geralmente com aparelho mais fino, né? E o idoso sempre também, assim, é o mesmo procedimento, mas tomando um pouco mais de cuidado, monitorização que já é feita, assim, mas sempre em acompanhamento junto com o anestesista, né? Em todos os procedimentos que a gente faz, sempre tem o anestesista acompanhando a gente aí. Bacana. Então são realizados essa endoscopia pediátrica aqui no São Lucas também. Sim. Sim, o Hospital São Lucas, ele é um centro de referência para endoscopia pediátrica. Então, a nossa equipe tem muita experiência na realização desses procedimentos em crianças até de 4, 5 quilos, que são crianças muito pequenas que estão aqui na nossa UTI neonatal. Também nós somos especializados em extremos de idade, pacientes idosos, tem toda uma estrutura para que esses pacientes possam fazer o exame aqui de forma segura e pacientes com doenças graves que não estão muito bem compensadas. Então esse é o ambiente perfeito para endoscopia hospitalar. Crianças pequenas, idosos e pacientes com comorbidades. Além disso, a endoscopia hospitalar também ela é fundamental para quando nós vamos fazer procedimentos terapêuticos avançados, como os que eu comentei. Mas apesar disso, o nosso serviço de endoscopia não atende só esses casos que precisam de cuidados especiais. Ele é aberto para todos os pacientes que precisam fazer endoscopia. Então, aquele paciente que foi atendido por um médico e precisa fazer o exame, ele pode entrar em contato aqui com o hospital e fazer o exame normal, tradicional dele também, sem problema nenhum.
Nós estamos preparados para atender todos os tipos de público. Bacana, isso traz segurança também para o paciente saber que está dentro do hospital, que tem todo o acompanhamento e o suporte dos doutores ao lado. Doutor Vitor, e quanto à parte do laudo, da parte que os doutores atuam também, vocês acompanham esse exame em tempo real? E na parte também depois que o paciente recebe esse resultado do exame, o doutor poderia comentar brevemente sobre como é essa etapa? Sim, a gente faz o exame, né? Terminou o exame, a gente faz imediatamente o laudo. Né? A gente acaba já transcrevendo o laudo do que a gente acabou de fazer, acabou de ver, tudo isso logo após o término do exame. Então o paciente acaba saindo da instituição já com o laudo em mãos, tá? A única coisa que às vezes o paciente precisa aguardar um período é se tiver biópsia, né? Se tiver retirada de amostra de tecidual, alguma coisa assim, que a amostra vai para o laboratório, aí tem que ser processada, tudo isso demora alguns dias. Mas o paciente já sai com o laudo em mãos para levar para o médico que solicitou tudo isso. E, eventualmente, se tem alguma coisa diferente que a gente acha que precise, né, de uma atenção maior, a gente está sempre também conversando com os pacientes após o exame, saber como que eles estão, tudo isso, informando, né, sobre os achados. Né? Então, isso aí é de rotina, né? A gente terminou o exame, já faz o laudo para eles já saírem com um resultado exatamente o mais rápido possível para os tratamentos exatamente. Também. Para a gente finalizar a nossa conversa sobre, então, o setor de endoscopia é um setor que atua e tem um fluxo de trabalho muito grande também, né, no hospital. Eu gostaria que os doutores pudessem explicar quais são os benefícios para o paciente que realiza, então, um procedimento aqui na instituição, esse suporte que ele tem, tanto dos doutores quanto da equipe de enfermagem, e explicar um pouquinho sobre essa parte também. Acho que vamos começar com o doutor Ivan, e os doutores complementam também. Perfeito. Bom, aqui no Hospital São Lucas a gente tem um prazer muito grande em atender os pacientes. Todo o nosso serviço está estruturado para atender, como eu comentei, desde crianças pequenas, pacientes ambulatoriais saudáveis que precisam fazer um exame de rotina, a idosos e procedimentos avançados. Todo o nosso agendamento é simplificado, o paciente entra em contato, as secretárias organizam, fazem as liberações, se o paciente precisar de alguma liberação mais complexa, elas orientam todo esse processo do paciente, desde que ele entre em contato até ele sair com o laudo em mãos. Nós primamos também pela segurança do paciente, então temos protocolos muito rígidos de segurança, então avaliação pré-anestésica, avaliação cardiológica, acompanhamento, suporte para qualquer tipo de intercorrência que possa acontecer. E também uma equipe de excelência, além do Dr. Vitor, que está aqui, da doutora Vanessa, nós temos o Dr. Alexandre e o Dr. Carlos também, que são médicos excelentes, especializados também em endoscopia hospitalar, que ajudam também no atendimento de todos os pacientes. E é bom lembrar, né, que aqui também a gente tem um serviço 24 horas, né? Então, assim, sempre que tiver um paciente que apresente algum caso, que seja urgência, né, os médicos sempre terá alguém de sobreaviso. Então, né, principalmente paciente com muita dor, sangramento, alguma coisa que, quando for avaliado, o médico achar que precise de algum exame de urgência, né, tem sempre alguém da equipe de sobreaviso pronto para atender. Então, é bom lembrar disso. Né? Traz essa segurança também, perfeito. De que em qualquer momento que o paciente precisar, ele vai ser atendido e ter esse suporte ali imediato também. E lembrar também que a gente tem, assim, que às vezes tem pacientes, principalmente os pacientes mais idosos e as crianças, os pacientes que para fazer colonoscopia que tem que fazer o preparo, muitos deles fazem internado, né? Então, tipo, o paciente se interna, faz o preparo todo, que às vezes tem, principalmente esses idosos que têm mais dificuldade, desidrata muito mais fácil, então acontece do paciente internar um dia antes para fazer esse preparo, para ter mais segurança e ficar adequado o preparo, para o paciente realizar o procedimento no dia seguinte, né? Então, isso daí é uma das coisas que dá segurança, às vezes, para o paciente mais idoso também. Né? Então, pessoal de casa que precisarem, estão os doutores à disposição para atendê-los, né, doutores? Sim. Muito obrigada pela participação no São Lucas 24 Horas, sejam sempre bem-vindos. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Confira agora o destaque dessa semana com a doutora Aline Azevedo. Vamos falar sobre o salto do desenvolvimento? Meu nome é Aline, sou pediatra no Hospital São Lucas e eu vou falar um pouquinho sobre os saltos de desenvolvimento. Os saltos do desenvolvimento, eles são uma teoria de que sempre que o bebê adquire uma nova habilidade, ele vai explorar essa habilidade exaustivamente, seja dia ou seja noite. Isso vai tornar ele mais irritado, alterar o sono
diminuir as mamadas e fazer com que o bebê fique acordado mais tempo. Eles podem acontecer nos primeiros dias de vida, com 3, 5, 8 e 12 meses de idade, também com 1 ano e meio. Nesse período, ofereça muito colo, carinho, para que seu filho consiga vencer esses desafios do crescimento com muita confiança. Lembrando que o salto de desenvolvimento não tem comprovação científica, mas aí na sua casa, você vê eles acontecer ou são só um mito também? São Lucas 24 horas vai para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre a governança clínica no São Lucas Hospital Center. E se você pudesse escolher como desejaria estar em 5 anos? Considere a carreira e seus sonhos. Considere a velocidade das mudanças no mundo e do trabalho. Ninguém evolui sem metas, sem estudo. Uma escolha inteligente te impede de parar. Centro Universitário FAG, a escolha da inovação, excelência e do empreendedorismo. Inscrições pelo site fag.edu.br/vestibular. São Lucas Hospital Center. Endoscopia, ecoendoscopia e enteroscopia com exclusividade. Cascavel. Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui. São Lucas 24 horas está de volta e agora nós vamos conversar com a doutora Soraya Argenton, médica do setor de governança clínica, que vai explicar sobre a implementação desse modelo de gestão no São Lucas Hospital Center. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Então hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o setor de governança clínica, né, doutora? Doutora, poderia começar explicando o que é a governança clínica e como ela foi implementada no São Lucas Hospital Center? Sim. A governança clínica, acho que falando um pouquinho da história para a gente entender melhor, né, como é que ela surgiu e como é que ela veio parar aqui no hospital, né? Mais ou menos ali em torno da década de 90, nos anos de 1997, aproximadamente lá no Reino Unido, surgiu a necessidade de se desenvolver um conjunto de estratégias, um modelo novo de gestão que pudesse vir de encontro e sustentar esses grandes avanços tecnológicos que surgiram na área da saúde, dentro dos hospitais, com medidas e estratégias que pudessem nortear todo esse processo e melhorar cada vez mais a qualidade assistencial, né? Então, sempre focando no paciente, na melhor experiência do paciente, na efetividade e, né, como um todo mesmo na qualidade da assistência. E aqui no São Lucas, quando foi que ela foi implementada, esse modelo de... Então, é um modelo de gestão. Exatamente. Uhum. A governança foi implementada aqui no Hospital São Lucas em agosto de 2022, iniciou, né? Ainda não da forma que é hoje, né? Com um time completo, mas já dando ali os primeiros passos, e ela vem se desenvolvendo dia após dia, né? Vem sendo aprimorada aqui dentro da instituição. Tá fazendo quase aniversário de 2 anos aí, né? No próximo mês de agosto. E não são todas as instituições que têm um setor, um time de governança, né, doutora? A doutora tinha comentado antes da entrevista. Uhum. Então, como que funciona essa parte de implementar dentro de uma instituição? E como é esse modelo de gestão mesmo, na prática? Eu digo assim que a implementação desse modelo, ele é ao mesmo tempo complexo, né, por conta das várias áreas que ele abrange, porque um modelo de gestão que não envolve todos os setores do hospital, ele não pode ser eficaz, né? Então, ele precisa envolver o paciente, ele precisa envolver a gestão, ele precisa envolver a diretoria, precisa envolver as lideranças de dentro do hospital. Por isso, ele se torna complexo, porque ele precisa abranger tudo o que acontece dentro do hospital. Mas, ao mesmo tempo, ele se torna simples porque ele é norteado,
né? Então, quando nós temos uma linha a ser seguida, né, e um objetivo principal a ser cumprido, isso acaba simplificando o processo. Mas ele é realmente bastante complexo por conta desse envolvimento, né? Para a gente pensar em todas as linhas, de todos os fatores, todos os setores, tudo que envolve um hospital dessa complexidade. Doutora, então o modelo de governança clínica, ele segue, como a doutora disse, alguns pilares, alguns fatores que são padrões, isso. A doutora poderia falar quais são eles e como funciona cada um, para o que serve cada um deles? Uhum. Então, todos eles vêm como uma grande base de sustentação para esse modelo de gestão, né? E cada um tem a sua importância dentro do processo e a gente percebe que durante esse processo eles são interligados. Então a gente separa nos pilares para que possa haver um melhor entendimento, um norte, mas eles são todos interligados, né? Então a governança clínica trabalha muito com, por exemplo, a eficiência clínica e a efetividade, né? Qual que é o impacto da efetividade? A efetividade é aquilo que a gente entrega como resultado para o nosso paciente. Então, o objetivo de um paciente quando entra dentro de um hospital é sempre que ele saia melhor do que ele entrou. E esse é o resultado que nós, né, como médicos ou como profissional de saúde, quer entregar para o paciente. Claro que diante da complexidade, muitas vezes das doenças, da gravidade, nem sempre isso é possível, mas a gente quer entregar o melhor resultado que possa ser entregue. A governança atua nisso, que é na efetividade do planejamento clínico e daquilo que a gente vai entregar para o nosso paciente. A eficiência, ela já fala sobre, parecem palavras muito semelhantes, né? Mas a eficiência clínica, ela fala sobre custo e benefício. Para a gente dizer que o paciente, ele tem que ficar aqui dentro do hospital pelo tempo que ele deve ficar. E não a mais e nem a menos. Então, a gente vai trabalhar com custo e com benefício, com agilidade nos processos de alta, agilidade nos processos de deshospitalização. Porque isso tudo impacta na segurança e no bem-estar do paciente. E também impacta na gestão de recursos, né? Então, um recurso que é desperdiçado, digamos assim, se o paciente ficar mais tempo do que o que ele necessita dentro da instituição, poderia estar sendo destinado e melhor aproveitado com outro paciente que também necessita, ou com desenvolvimento de tecnologias, com outras melhorias dentro do hospital, né? Então, essa questão do custo-benefício é muito importante e a gente começa a entender que a efetividade anda junto, né? Porque se o meu paciente fica tempo além do que ele precisa, ele está exposto a riscos também. Então, eu tenho um benefício muito bom, com um custo razoável e gerando menos riscos para o meu paciente, né? Então, eu acho que esse é um dos pilares fundamentais da governança. E aí nós temos outros pilares, né? Por exemplo, a gestão de riscos. A gestão de riscos, sempre que eu tenho grandes tecnologias, eu tenho grandes riscos também. Então, a governança faz esse papel de um olhar contínuo para a gestão de riscos, né? Para evitar que esse risco chegue até o meu paciente em forma de dano. E quando a gente fala em gestão de riscos, é algo que é muito contínuo. Então, não adianta eu olhar o que já aconteceu e não olhar para frente o que está acontecendo. E aí vem de encontro um outro pilar da governança, que é a questão das auditorias, né? Então, a gente gere o risco, a gente desenvolve protocolos, a gente gerencia e a gente audita para ver se aquilo está funcionando ou não está funcionando. E aí a gente conecta o próximo pilar da governança, né? Que também faz parte a educação continuada, a educação permanente, o treinamento dos funcionários, porque toda vez que a gente identifica falhas nos processos, para que haja melhorias, a gente precisa ter um processo de educação continuada e permanente, né? Porque as coisas também vão surgindo e vão melhorando. Junto com esse processo de educação permanente, também faz parte e entra dentro dos pilares da governança, a questão do desenvolvimento pessoal. Então, do empoderamento dos funcionários, né, a capacitação dos funcionários para que eles desenvolvam as suas lideranças e as suas capacidades ao máximo e entreguem a melhor experiência, né, e a melhor qualidade assistencial. Então, é um trabalho em conjunto com esse setor, o núcleo de educação permanente do hospital, o NEPS, como a gente chama aqui dentro, né? Então, é um trabalho conjunto em desenvolver esses treinamentos. E existe uma forma em que vocês consigam metrificar e avaliar tanto a efetividade dos treinamentos, quanto os colaboradores, fazer uma avaliação para que vocês saibam que esse resultado foi alcançado, doutora? Perfeito, tem sim.
Então, nosso trabalho realmente depende muito do trabalho do NEPS, é um trabalho bem bacana em conjunto, né, com esse setor, porque toda vez que a gente implanta algo novo, a gente vai treinar e depois a gente vai auditar, né? E como que a gente faz essa auditoria, né? Isso depende de cada protocolo, daquilo que a gente está implantando ou daquilo que a gente identificou, né? Conforme a necessidade de cada setor. Por exemplo, quando a gente implanta um protocolo, a gente tenta usar de forma mais ampla possível a tecnologia, né? E hoje a gente tenta colocar tudo isso dentro do sistema aqui do hospital. O mesmo sistema que a gente usa para evoluir prontuários, a gente procura colocar os protocolos ali dentro para que a gente tenha uma forma de olhar para dentro desses protocolos e verificar qual é a eficácia e efetividade do protocolo. Se houve adesão, o protocolo está sendo realizado da forma correta, a gente identificou um ponto de falha aqui, então nós vamos refazer o treinamento da equipe para que isso possa melhorar. No setor tal isso está legal, no setor tal isso não está ainda como a gente espera que esteja. Então a gente vai refazer o treinamento voltado para aquela equipe ou voltado para aquela falha que a gente encontrou. Assim como essa auditoria, por meio principalmente dos indicadores, a gente trabalha também em conjunto com a TI, né, aqui do hospital, para desenvolver indicadores que mostram para nós como é que tudo isso está acontecendo. Através deles, além de identificar as falhas, como eu falei, a gente identifica pontos fortes e positivos e a gente reforça isso para as equipes também, o que é muito importante, que é a valorização das pessoas, né? Com certeza. Doutora, quais seriam... A doutora poderia dar um exemplo de protocolo que foi implementado para que a gente consiga entender de forma visual mesmo de como foi implementado e como que vocês fizeram essa parte de antes, depois e essa constante avaliação? Uhum. Eu acredito que um dos protocolos mais legais para a gente falar disso, né, que a governança implementou, é o time de resposta rápida, né? O time de resposta rápida, ele é praticamente um pré-requisito de qualidade para os grandes hospitais, de qualidade assistencial, né? Porque o time de resposta rápida, ele permite que as intercorrências e que a deterioração clínica do paciente seja identificada de forma precoce e, além dela ser identificada de forma precoce, que ela tenha um resultado melhor. Como assim o resultado melhor? Quando a gente fala em resultado, a gente está pensando em resultado para o paciente, né? Melhora clínica, evitar mortes desnecessárias, né? Então, primeiro foi identificadas as necessidades de dentro do hospital, né? Feita uma análise, onde acontecem as maiores intercorrências, quais são os setores que não tem médico presente 24 horas, por exemplo, e é ali nesses setores que a gente vai implantar o protocolo. Então, depois de desenhado esse protocolo, né? Nesse, em específico, a gente contou bastante com o auxílio da tecnologia, que é o Sistema Conecta, dentro do hospital, que é um sistema que avalia os sinais vitais do paciente, né? Claro, o técnico de enfermagem vai lá com o aparelho, verifica os sinais vitais, ele já joga automaticamente no sistema e o sistema gera uma escala de deterioração clínica, que são as escalas de NILS, MEOS e PILS. Tem uma para gestante, uma para criança e uma para adultos, né, de forma geral. Então, baseado nessa escala, é identificado aquele paciente que está em deterioração clínica. O que é essa deterioração? A gente sabe que eventos catastróficos para o paciente, eventos de saúde catastróficos, como uma parada cardiorrespiratória, por exemplo, são eventos sempre precedidos de alteração de sinais vitais nas 6, 8 horas que antecedem o evento. Então, a nossa ideia é identificar esses sinais de forma antecipada para evitar que uma parada cardiorrespiratória, uma morte não programada, né, aconteça fora do setor onde isso deve acontecer ou seja evitada se isso for possível, né. E aí, esse alerta que o sistema gera, né, faz com que a equipe gere um código de acionamento telefônico e acione o médico, que é responsável pelo time de resposta rápida naquele momento, né, naquele horário, e também o próprio time do setor, que envolve a enfermeira, a técnica ou técnico que cuida do paciente e mais um técnico designado por plantão para atender o time de resposta rápida. Diante disso, são desencadeadas uma sequência de ações, que é o que é muito importante, a gente identificar e gerar uma ação em cima disso, né? Então, a equipe já vai se preparando, leva carrinho de emergência, posiciona o paciente, vai tomando uma série de atitudes que já podem ir melhorando essa condição. E o médico que vai atender tem um tempo para atender conforme o código que é acionado. Então, por exemplo, o código vermelho é um código para intercorrências clínicas que não são parada cardiorrespiratória. O médico tem até 5 minutos para estar no local.
E o código azul, que é o código de parada cardiorrespiratória, o médico tem até 3 minutos para estar no local. Então, determinar um tempo para isso, uma organização, uma ordem, quem vai fazer isso, aumenta muito a efetividade, né? Então, e aí depois, né, depois do atendimento é preenchido uma avaliação, né, que consta todos esses dados, o que aconteceu com o paciente, em que momento que foi acionado, que horas que a equipe chegou, qual foi o desfecho, e a partir disso a gente analisa vários fatores, né, o que está funcionando e o que não está funcionando. A equipe está demorando para chegar, ou a equipe não está conseguindo ajeitar o paciente, fazer as coisas que precisa fazer antes do atendimento médico, ou o desfecho que não está legal, a gente não está conseguindo alocar o paciente onde ele deveria, ou isso tudo está muito legal e a gente reduziu desfechos ruins, né, ali dentro do setor. Então, a gente implanta, a gente treina, a gente gerencia e a gente olha e audita depois como é que está sendo feito. Né? Baseado nisso, a gente também trabalha, a gente vai identificando pontos de educação permanente que precisam ser realizados. Então, constantemente, por exemplo, no protocolo do time de resposta rápida, a gente faz simulações nos setores, com o objetivo de treinar, né, a equipe e de cada um olhar para dentro de si também, dentro do seu próprio papel e reconhecer as melhorias que precisam ser realizadas. Que bacana, então é um trabalho realmente constante e, como o próprio nome diz, permanente, né? Então, exatamente. Ele é contínuo. Doutora, e falando um pouquinho sobre o time, então, do setor de governança clínica, quais são os profissionais que estão presentes? Qual o papel de cada um dentro desse modelo de gestão? E a doutora disse que tem esse trabalho em conjunto com as outras equipes e com o hospital como um todo. Como que funciona também essa relação, então? Perfeito. Uma vez que a gente pensa num trabalho que é centrado no paciente, né, na qualidade da assistência, a gente precisa pensar que governança clínica é um termo que envolve todo o hospital. Então, a gente realmente está se referindo à participação das lideranças, né, à participação das equipes assistenciais, à diretoria. E nós temos o escritório de governança, que é uma peça dentro desse time todo, né? Que, digamos que seria o setor, né? Como a gente costuma falar, é um setor. Não é um setor, é um conjunto de estratégias, mas existe um lugar onde a gente fica, né? E o time do escritório de governança hoje, ele é composto por uma equipe multiprofissional, que não poderia ser diferente, né? Porque a gente precisa dessa visão multiprofissional para conseguir compreender de forma adequada a assistência, né? A visão só do médico não seria capaz de olhar para todos os setores, de olhar para todas, né, as propostas e entender de forma adequada. Então, hoje nós formamos o time ali, eu, que sou médica, né? A Letícia, que é enfermeira, e a Gisele, que é assistente social. Então, a importância delas nossa, né, de cada um dentro do seu papel, é realmente esse olhar diferente que a equipe multiprofissional e que cada vez, ao longo dos anos, a gente vem entendendo melhor que não existe assistência à saúde sem interdisciplinaridade, sem multi, né? Então, a gente estava acostumado muito cada um fazer seu trabalho, mas hoje a gente entende muito bem que não é assim, a gente precisa do olhar dos outros profissionais. O escritório de governança trabalha muito com a questão de deshospitalizações também, né? Durante esse tempo que a gente vem trabalhando, a gente conseguiu desenvolver laços muito fortes e importantes com toda a rede de assistência, porque o cuidado do paciente não termina quando ele sai daqui de dentro do hospital, né? Então, o desenvolvimento desses laços com a rede é super importante para que a gente consiga deshospitalizar os pacientes de forma segura e garantir a efetividade do cuidado desse paciente depois que ele sai daqui também. Então, a Gisele, por exemplo, que é assistente social, auxilia demais nesse processo, né? A compreender todas as fragilidades que as famílias têm, que o paciente tem, que podem impactar nos cuidados, por exemplo, no domicílio, a resolver situações dentro aqui do próprio hospital que podem impactar nisso também. A Letícia com o olhar da enfermagem, que sempre foi o olhar mais amplo, né, de quem está do lado ali do paciente o tempo todo também, para identificar essas questões. Eu falo que a enfermagem é uma profissão onde eles são formados muito para ser líderes também, né? Então, assumir a frente dos processos e resolver problemas, né? E eu entro também com a visão do médico, né? Com a visão clínica sobre os planos terapêuticos, que a gente acaba discutindo esses planos terapêuticos, discutindo no melhor sentido da palavra, Sim. né? Conversando sobre com as equipes assistentes, tudo visando melhorar a qualidade assistencial. Bacana, então um trabalho assim muito completo e que traz muitos benefícios tanto para a instituição e principalmente para o paciente, né, doutora? Com certeza. Doutora, a gente falou brevemente sobre essas tecnologias, então o São Lucas é um hospital que ele
trabalham muito com inovação, com implementação, com equipamentos novos, eles passam também por vocês, então, para fazer esse processo de implementação com as equipes, como que é a chegada de novos aparelhos, de novas tecnologias e o papel da governança nesse caso? Como eu falei, por exemplo, ali do time de resposta rápida, que a gente usou o exemplo do Conecta, né? As tecnologias, elas sempre estão envolvidas nos processos de melhoria e elas sempre estão envolvidas no gerenciamento de riscos também, né? Porque tudo que é tecnológico, que não está sob o olhar humano, também está exposto a riscos, né? Então, a gente, digamos que se aproveita dessas tecnologias para desenvolver novos processos, novos protocolos, e a gente também tem um olhar em cima dessas tecnologias para garantir a segurança do paciente. Então, é algo que... A tecnologia é algo que a gente vem crescendo junto com ela, né? A gente vai, às vezes, andando atrás dela e, às vezes, querendo andar na frente também para garantir que aquilo vai funcionar, né? Porque tudo que é novo gera medo, né, no início, até que a gente conheça, que a gente desenvolva. Então, tudo que o hospital tem a ofertar em termos de tecnologia, a gente usa disso para melhorar esses processos. Que bacana. E a doutora poderia falar, então, um pouquinho sobre esses benefícios, reforçar quais são os benefícios, tanto para a instituição quanto para os pacientes, de ter uma gestão de governança clínica, porque, como a doutora citou, não são todas as instituições que têm esse modelo de gestão, né, doutora? Então, é algo que traz para o São Lucas uma certa referência também quando o assunto é esse modelo e essa organização. A doutora poderia explicar? Eu acho que o principal benefício é a gente poder olhar de forma mais abrangente para o nosso doente, para o nosso paciente. Quando a gente começa a ter um desenvolvimento tão grande, tão complexo dentro do hospital, como foi o crescimento do Hospital São Lucas nos últimos anos, né? É necessário que também se modifique o modelo de gestão, no sentido de que alguém consiga olhar de forma abrangente para esse paciente e se perguntar se a jornada, se a caminhada desse paciente dentro desse hospital e fora dele, né? Como também é o nosso trabalho no pós-alta, ela está gerando uma boa experiência para esse paciente. Né? Então, esse olhar abrangente para todos os setores, envolvendo todo mundo, eu acho que é o principal benefício que o hospital tem, né, com a governança clínica, com esse modelo de gestão. Não só o São Lucas, assim como os outros hospitais que adotam esse modelo de gestão, e acho que isso vai crescer muito, né, ao longo dos anos, porque essa necessidade vem vindo, né? Não é simplesmente mais a gente fazer o nosso trabalho, pegar as coisinhas e ir para casa, né? A gente se preocupar com os resultados. E o resultado que a gente quer é uma boa experiência para o paciente, né? É uma jornada segura, uma jornada efetiva, né? E que, se você perguntar para o seu paciente lá no final, como é que você se sentiu ao estar internado no Hospital São Lucas, né? Nesse período que você esteve. Que ele tenha a melhor experiência possível para contar. Perfeito. Doutora, então a doutora comentou agora sobre essa jornada do paciente. Em outras edições, os convidados também citaram sobre essa jornada do paciente. A doutora poderia comentar um pouquinho sobre o que ela é e também como a governança clínica participou dessa parte de implementação da jornada do paciente? A jornada, ela se refere a tudo que o paciente vive dentro do hospital, desde o momento que ele entra aqui, às vezes até antes, quando a gente pensa lá no ambulatório, né? Porque nós temos pacientes que entram aqui no hospital através do ambulatório, temos pacientes que entram através das UPAs, da rede, né? De hospitais de outros municípios. Então, do que acontece a partir dali, até o momento que ele entra e todo o tempo que ele permanece aqui dentro. Qual foi a experiência que esse paciente teve aqui dentro do hospital? As expectativas foram atendidas, né? E quando eu falo de expectativas, a gente fala do cuidado pessoal, a gente fala do tratamento da doença, a gente fala de tudo que envolve ele estar aqui e viver esse momento aqui dentro, né? Um momento que é tão frágil, né? O momento mais frágil que a gente tem na vida é o momento que a gente adoece ou que um familiar nosso adoece. A jornada do paciente envolve a família também, né? Então, envolve todo esse processo. Quando a gente fala de jornada, a gente fala dessa experiência, né? Traduzindo, assim. Certo. Tudo que ele viveu do momento que ele entrou aqui, como ele chegou, até o pós. E a governança está envolvida em todos esses processos, desde a entrada do paciente aqui no hospital, ao gerenciamento dos riscos a que ele pode estar exposto, à discussão do plano terapêutico, né? A agilidade na hora da realização de exames, por exemplo, que o paciente necessite, e depois a deshospitalização, caso ela seja necessária. De que forma a gente vai estar encaminhando esse paciente para casa, né? O contato que a gente vai fazer com a rede, qual a segurança de que ele vai estar sendo bem cuidado depois que ele sair daqui. E os retornos nos ambulatórios também, né? Boa parte dos nossos pacientes acabam voltando para o nosso ambulatório para o acompanhamento.
Então, a jornada se refere, quando a gente fala de jornada, a gente pensa em viagem, né? Sim. Então, essa grande viagem, esse grande passeio que o paciente faz dentro da instituição, todo o caminho, e sempre estando ali no setor ou no lugar de acordo com a necessidade imediata daquele momento. Se é internado, se é dentro do ambulatório, né? Então, a gente falando disso, a gente fala realmente sobre a experiência, né? Sobre o que o paciente tem a contar de tudo que aconteceu com ele dentro da instituição. Certo. Anteriormente, a doutora falou sobre, então, esse trabalho em diversos setores, e a gente liga muito também a parte de enfermagem, da medicina. Entretanto, vocês também realizam trabalhos desde com o pessoal da Copa, em todos os setores. A doutora poderia falar um pouquinho mais também sobre a importância desses outros setores que muitas vezes acaba que no dia a gente não percebe quando o paciente chega, ele está internado, e quem está em contato direto normalmente às vezes é o médico, o enfermeiro, o técnico, mas também tem toda uma equipe por trás e que também precisa desse suporte da governança, né, doutora? A doutora poderia falar também sobre esse trabalho de todos os outros, não de todos porque é muito amplo, mas assim, desses setores que também são fundamentais e que vocês atuam? O hospital, se a gente pensar nele como uma grande máquina, né, da estrutura complexa que é, a gente precisa pensar que para essa máquina funcionar existe toda a engrenagem, né, que muitas vezes não é o que vai estar ali do lado de fora, mas é tudo que acontece por trás das cortinas para que isso, né, seja possível. Então, a governança ela vai estar atuando, né, a gestão vai estar atuando onde seja necessário, onde quer que as falhas ou as melhorias, onde a gente enxergar a oportunidade de melhoria, onde a gente vai estar atuando, né? Então, se a melhoria precisa acontecer no setor de nutrição, a gente vai estar atuando junto ao setor de nutrição, né? Conforme essas demandas chegam para nós, conforme a gente olha para essas demandas, conforme a gente olha para os processos, né? Então, só para ter uma ideia, por exemplo, relacionando ao setor de nutrição, a gente trabalha dentro da governança com as previsões de alta. Então, a gente implantou, aos poucos, vem trazendo essa necessidade de que se exista uma previsão de alta a partir de 2 dias, 48 horas que o paciente está internado. Por quê? Se a gente faz um planejamento terapêutico, a gente entende o processo que o paciente vai passar aqui dentro do hospital, eu preciso ter um plano para quando ele vai poder ir para casa, né? Baseado nessas previsões de alta, a gente consegue otimizar giro de leitos dentro do hospital, então a gente trabalha lá com a gestão de leitos também. Bacana. E a gente envolve, por exemplo, o trabalho da Copa e da nutrição, porque se esse paciente tem uma previsão de alta para hoje, eu sei que para amanhã eu não tenho refeição gerada para esse paciente, então não tem como desligar os vários setores, né, de dentro do hospital, é tudo muito interligado, e qualquer modelo de gestão que fale contra isso, não é um modelo tão efetivo e funcional, né, porque todos os setores trabalham juntos, então depende do médico fazer o planejamento terapêutico, lançar a previsão, para que a Copa, o setor de nutrição também consiga se planejar e ter uma gestão efetiva da questão dos alimentos, por exemplo, para evitar desperdício de alimentos, né, então o impacto é muito grande, a gente olha assim, a gente tem esse costume de dividir tudo, né? De setorizar. Setor tal, setor tal, setor tal. Mas realmente, como eu falei, que eu acho que é um dos maiores benefícios é essa visão ampla sobre tudo que acontece dentro da organização do hospital. Perfeito. Então, os benefícios são os melhores para os pacientes, que têm esse resultado, como a doutora disse, e também para a instituição em termos de organização e também de capacitação dos profissionais, como a doutora já citou. Perfeito. Doutora, muito obrigada pela participação no São Lucas 24 Horas. É sempre muito bem-vinda para explicar um pouco mais sobre o trabalho que vocês realizam. Obrigada. O São Lucas 24 Horas fica por aqui, mas na próxima edição nós vamos falar sobre medicina do sono. Siga o perfil nas redes sociais do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades e acompanhar a programação completa de podcasts feitos pelos médicos e colaboradores do hospital. Espero você!